Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de novembro de 2025, segunda-feira, ao som dos passarinhos de Ribeirão, que eu estou usando aqui repetidas vezes, porque eu acho que, sei lá, dá um toque um pouco mais bucólico, um toque um pouco mais, eu não sei, tropical, um pouco mais exuberante aqui, para a nossa conversa, para vocês não ficarem aqui restritos a apenas um pré-ancião falando de improviso. Mas o episódio de hoje eu gostaria nesse momento que não fosse apenas um podcast, que fosse, sei lá, um vídeo, porque não tem como eu descrever, né? Eu não tenho talento suficiente para descrever a imagem que eu gostaria que vocês estivessem vendo agora, que é de um molusco marinho fofo. Fofo é a coisa mais fofa, é aquela coisa que em inglês se chama cute. Ele é um sacoglossum, ou seja, o que for. O molusco parece o quê? Ele parece uma ovelhinha. Ele literalmente parece uma ovelhinha. Ele é fofinho, ele tem uns gominhos assim coloridos, ele tem uma carinha que parece que está sorrindo, tem umas anteninhas. Para quem acompanha o canal do Radinho no Telegram ou no WhatsApp, eu vou mandar uma imagem, mas eu vou dar o link para o vídeo original também. No vídeo original, como sempre, todos os links estão aqui na descrição do episódio, devem aparecer aí no Spotify, em qualquer lugar que você seguir, tá para ver sempre no radinhodepilha.com. Mas então, essa criaturinha, e tem várias diferentes, como sempre, uma exuberância, né? Ela é bastante comum por aí, mas ela é a coisa mais engraçadinha que eu já vi, mas ela não deveria existir, porque ela não faz sentido nenhum, o que é um bom eixo para o Radinho de hoje. Né? Porque, veja, eu não fiz biológicas, eu não estudei biológicas, acho que na minha tenra infância alguém percebeu que eu tinha uma certa facilidade para exatas, e daí para frente minha vida foi durante um bom tempo, não tão bom tempo assim, né, focada, né, em exatas. Eu acabei fazendo colegial de exatas, eu fui para a engenharia, até de repente cair em mim e perceber que a minha praia de verdade era humanas, e eu fui para comunicação, mas de qualquer maneira, biológicas, a minha formação é deficitária, deficiente, chame como você quiser. Eu sei muito pouca coisa, mas de uns tempos para cá vocês devem ter percebido que poucas coisas me fascinam tanto quanto a um mundo biológico. É uma coisa espantosa. Primeiro porque não acaba nunca mais, quer dizer, acaba graças a intervenções humanas cada vez mais bem-sucedidas. Não é? Nós somos uma espécie com instinto suicida bastante pronunciado. Mas, cara, é uma fonte perpétua de surpresa. E essa criaturinha minúscula que, de novo, parece um docinho, sei lá, japonês, né? Se aquilo fosse feito de açúcar, eu comeria com muito gosto. Né? Essa criatura é tão bonitinha, tão fofinha, ela é realmente um saco de contradições. Né? E eu fico imaginando que quem vem do mundo de exatas, ou mesmo quem vem de um mundo de humanas, mas sei lá, com uma perspectiva mais filosófica, né, que vai acreditar em categorias, em racionalidade, né, vai tentar imaginar que existem coisas perfeitamente claras, cristalinas e racionais. Pois bem, a biologia não está nem aí para você, nem para mim, né? E essa criatura, ela tem características que são um pouco chocantes. A primeira pista de que essa criatura é um pouco realmente merecedora da nossa atenção é que ela é um verde estranho, não é? Ok, eu não sei até que ponto a cor verde é comum ou não é comum em moluscos, mas a cor verde dessa criaturinha tão bonitinha, ela é fruto de uma coisa muito estranha. Essa criaturinha, ela é verde como uma planta, e como uma planta, ela faz fotossíntese. Ok, fotossíntese é aquela capacidade que plantas, não só plantas, né, cloroplasto, criaturas microscópicas desenvolveram há bilhões de anos a capacidade de pegar a luz do sol, que está dando bobeira aí pelo menos metade do dia, não é de graça, não para de vir. Bom, o que eu faço com isso daqui? Já sei, eu vou dar um jeito de conseguir absorver uma parte dessa energia e me multiplicar. Né, cloroplastos conseguiram isso, um belo dia eles acabaram dando origem às plantas e o resto é história. Mas outras criaturas você faz fotossíntese? Não, eu também não. Não é nenhum mamífero faz fotossíntese, senão até que seria uma boa. Eu sei que várias criaturas tentam viver de luz, né, devem ter canais no Instagram milionários, etc. e tal, mas não, a gente não vive de luz, a gente vive comendo criaturas que vivem de luz.
Pois bem, esse molusquinho, ele pode viver de luz por um bom tempo, né? Como que ele faz fotossíntese? Aí que começa a coisa realmente fascinante. Ele desenvolveu uma maneira de comer algas, comer plantinhas microscópicas ali, né, debaixo da água. Desculpa, é um molusco marinho. Faltou eu contar isso, é um molusco marinho. Meu Deus do céu, é isso aí. Faltou eu contar que ele é uma criatura submarina, certo? Para quem mergulha, já dá de cara com um mundo completamente diverso, de uma exuberância incrível, né, mil formas de vida. Em breve estaremos aqui. Aliás, daqui a alguns dias a gente vai se ausentar por algum tempo. Eu vou trazer muitas fotos, né, da vida submarina, espero que sim, muitas histórias. Mas, pois bem, é uma criatura submarina. Eu esqueci de contar a história. Ela faz uma coisa gozada. Ela come algas e ela consegue fazer uma coisa muito peculiar. Ela consegue separar os cloroplastos. Cloroplastos são justamente aquelas maquininhas dentro de qualquer planta que conseguem transformar energia solar, luz, né, em energia química, né? Então, ela consegue absorver o cloroplasto. Ela consegue absorver o cloroplasto, aí ela fica cheia de cloroplasto, por isso que ela fica verde e ela é meio translúcida para a luz poder passar e tal. E esses cloroplastos geram energia para... É surreal, é como se fosse um molusco movido a energia solar. Mas veja bem, o cloroplasto é de uma outra, não só de uma outra espécie, é de um outro gênero. Veja, vem das plantas. Não tem nenhuma compatibilidade possível. O DNA é completamente diferente. Como é que essa criatura consegue manter um cloroplasto funcionando dentro do seu corpinho tão fofinho? Isso é completamente chocante, porque, afinal, um cloroplasto ele vive numa planta e a planta cuida do cloroplasto, porque o cloroplasto, que é essa maquininha aí solar, ela precisa de alguma atenção. Por quê? Agora vamos um detalhe que eu mesmo não sabia muito bem. Essa descoberta que mudou o planeta, certo? O planeta estava indo muito bem, com criaturas anaeróbicas por aí, bactérias, né, se multiplicar à torta e à direito, não estava nem aí para essa questão de fotossíntese, certo? E aí, quando um cloroplasto, uma criatura, descobre como fazer isso, foi realmente um salto no vácuo, porque é muito perigoso, porque a energia envolvida é muito grande para você gerenciar. Então, tanto é que, normalmente, uma planta, qualquer planta por aí, ela consegue converter uma parte muito pequena da energia, 4%, 5% que ela consegue converter da luz em energia química, açúcar, né? Só 4%. Não dá para melhorar? Mais ou menos, porque se você começa a absorver demais energia do Sol, coisas estranhas acontecem, tudo fica muito instável, coisas podem acontecer. Você pode começar a gerar oxigênio para tudo quanto é lado, oxigênio é muito difícil de gerenciar, então você tem que manter isso sob estrito controle, certo? Então foi uma descoberta, mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui, que na verdade só funcionou porque houve outras descobertas que ajudavam a controlar esse processo. Esse é um processo, o processo de fotossíntese, ele é muito delicado, né? Se você colocar a luz demais, as coisas desandam, a planta não vai sobreviver muito bem, então cada planta ali, cada espécie desenvolveu uma maneira de conseguir manter isso sob controle, né? E isso muitas vezes são soluções que estão fora do cloroplasto, né? São outras enzimas produzidas, outras moléculas que outras áreas ali da célula vão produzir para tentar manter aquilo sob controle, certo? Certo. Agora, se você arranca o cloroplasto sozinho, sem toda essa estrutura de controle, como é que ele continua funcionando? Né? Essa que é o grande mistério, a grande surpresa, como é que essas criaturinhas tão bonitinhas, tão fofinhas, elas conseguem fazer o que parece inimaginável. Então o vídeo é muito bonito, convido vocês a assistirem. Né? Ele vai tentando mostrar os detalhes de toda a fotoquímica, de todas as reações que acontecem, das enzimas, as diferentes espécies. Num certo momento ele fica um pouco técnico demais, mas de qualquer maneira é uma criatura que conseguiu o impensável. Ela conseguiu ser um misto entre duas formas de vida completamente diferentes. Ela consegue pegar
o cloroplasto, só o cloroplasto, é como se ela pegasse a pilha, né, sei lá, o meu carro conseguisse pegar, sei lá, alguma outra coisa de algum outro, não sei, é uma coisa muito, muito, muito peculiar, não é? Me perdoe, fui interrompido por um ruído um pouco estranho aqui, já está tudo normalizado. Mas, pois bem, essa criaturinha tão bonitinha, tão fotogênica, tão fofa, ela conseguiu o que parece simplesmente impossível. Ela conseguiu juntar dois mundos diferentes e ela vive exclusivamente de luz? Não, né? Mas se não tiver comidinha para ela comer, algumas espécies conseguem viver meses só de luz. É simplesmente incrível e a coisa não termina por aí, porque biologia, obviamente, é cheia de exceções. O que essa criatura faz, de novo, parece absolutamente impossível. Vamos abstrair temporariamente a questão de que ela vive de luz, né? Num certo momento, ela pode fazer uma coisa muito radical. Ela pode simplesmente se autodecapitar. Vamos lá, a lagartixa, alguns tipos de lagarto, alguns tipos de aranha, quando elas se sentem ameaçadas, algumas criaturas conseguem amputar uma parte do corpo, sei lá, a ponta da cauda, né? E a ponta da cauda se separa bruscamente, né? E fica ali, sei lá, dando pulos, né? Se contorcendo. Por que eles vão fazer isso? Porque, de repente, isso pode distrair um predador, né? O predador queria comer a lagartixa sacrifica uma parte da sua cauda, a cauda fica lá se debatendo, o predador falou, opa, que legal, ganhei uma cauda de graça e vai embora. E a lagartixa, ou a aranha, tem outras criaturas que fazem isso, escapam, né? E, para nossa surpresa e inveja, elas conseguem regenerar a perninha, a cauda, ou seja, o que for. Mas essa criaturinha fofa, essa ovelhinha subaquática, ela consegue algo mais espantoso. Ela separa a cabeça do corpo. Não estou brincando, ela se auto-guilhotina, por assim dizer. Ninguém entende muito bem por que ela faz isso, mas ela é capaz de fazer isso. Ela é um processo lento, não é um processo tão rápido assim, tão traumático. Ela consegue separar, ela consegue cicatrizar a cabeça. Misteriosamente, o coração o coração e mais uma outra parte, que eu já não lembro o que é o cérebro, não sei, o coração dela fica, não, o coração e as vísceras, o coração e todo o mecanismo digestivo dela ficam para trás no corpo. Imagina, ela consegue cortar a própria cabeça e deixa o coração para trás. E sabe o que vai acontecer? O corpício, infelizmente, vai embora, né? E a cabeça consegue sozinha regenerar um corpo inteiro novo, com o coração incluído. Como que ela consegue fazer isso? Pois bem, é uma coisa bastante impressionante, porque você imagina que, né, você separou o corpo e o coração ficou lá, a cabeça não tem a menor chance, mas ela consegue regenerar em parte porque, mesmo sem o seu aparelho digestivo, a cabeça ainda tem os cloroplastos e os cloroplastos conseguem gerar energia suficiente para ela criar um corpo inteiro de novo. Uau, eu não sei se teve alguma graça para vocês essa história, mas é que a história é tão mirabolante, eu convido vocês a assistirem um vídeo, mas isso na verdade se conecta com algumas coisas que são muito interessantes aqui. Não é? Essa história de separar a cabeça do corpo, obviamente me fez pensar, obviamente nada, eu nem sei porque eu estou achando que isso é óbvio, mas me fez pensar, obviamente, na separação entre corpo e alma, numa coisa que a gente poderia chamar de dualismo. Né? É como se ela reencarnasse, ou seja, eu não sei, pensa, é muito esquisito, né? Mas eu estou pensando nisso porque ontem eu assisti a mais um vídeo, meu perdão, uma pequena tosse aqui, tive que cortar, de um canal que eu muito admiro, que eu acompanho, que inclusive eu apoio financeiramente, assim como o 15 hoje, né, super raríssimos apoiam o Radinho financeiramente, sou muito grato a todos eles. Eu também apoio esse canal, chama Religion for Breakfast, Religião no Café da Manhã. Na verdade, não tem nenhuma restrição de horário, você pode acompanhar esse canal não só no Café da Manhã, não é? Mas ontem ele fez um episódio sobre o Evangelho de Maria. Você nunca ouviu falar? Pois bem, existem vários evangelhos que nunca foram incorporados na forma final da Bíblia, né? Vale lembrar que a Bíblia é mais ou menos como fanfic. Né, fanfic é quando você é um grande fã de Star Wars e você começa a inventar suas próprias histórias, não é? Então, veja bem,
A Bíblia veja, no Novo Testamento, sobretudo, vamos falar do Novo Testamento, o Novo Testamento é fanfic total, porque nenhum dos evangelhos que está ali foi escrito pelo protagonista, pelo personagem central da história, que é Cristo. Aliás, nenhum dos evangelhos ali foi escrito por alguém que viveu esses episódios, ou que fosse contemporâneo, ou que tivesse conhecido Cristo vivo, nada, foi tudo escrito depois, não é? E, na verdade, quando o que você vê hoje como Novo Testamento foi, sei lá, digamos, um certo consenso entre estudiosos e bispos, e seja lá quem for, entre o que deveria fazer parte, né, do livro final, né, do cânone, e o que deveria ficar de fora. Então, muitas dessas fanfics, muitas dessas histórias ficaram de fora porque não tinha jeito de compatibilizar. As histórias eram muito diferentes, então tem evangelho apócrifo para tudo quanto é lado, não é? Eu vou dar um link aqui para uma longa conversa que eu tive com o ChatGPT a respeito, né? Então ele vai falar um pouco mais disso. Mas na verdade é isso, o Novo Testamento ele deixou muita coisa de fora, deixou porque realmente era muito difícil você resolver as contradições. E eu não sabia, mas deixaram de fora um chamado o Evangelho de Maria. Não é a Virgem Maria. Aliás, ninguém sabe exatamente qual é a Maria, porque parece que no Novo Testamento tem um monte de Maria, eu não sabia, né? Mas tudo leva a crer, muita gente acredita que seja a Maria Madalena. Maria Madalena. Então, esse evangelho apócrifo, ele tem uma forma um pouco curiosa, ele não tem uma história, não tem assim uma explicação, a biografia de Cristo, não tem os milagres. Não, na verdade, ele parece inclusive um texto filosófico grego, é um diálogo. Né? Platão escreveu em diálogos, né? Os livros de Platão são diálogos. E aí é um diálogo de Cristo com os apóstolos. E, na verdade, está bastante incompleto, a gente só tem metade do texto original, né, são 19 páginas, acho que só tem 9, né, o resto a gente tem meio que imaginar, mas já dá para perceber uma coisa muito peculiar, que é a seguinte, ele apresenta ou ele introduz uma coisa completamente diferente do que acabou sendo considerada a versão oficial. Porque estão os apóstolos ali conversando com Jesus e sobre questões, dúvidas, tirando dúvidas e tal, e num certo momento aparece a Maria Madalena, que seria, inclusive, o texto leva a sugerir que ela teria sido também uma apóstola, existe apóstola? Não sei, né? Uma discípula, vamos chamar assim, né? Inclusive com um acesso especial. Cristo teria explicado coisas para ela que ele não explicou para os outros, ela saberia mais do que os outros, é o que fica claro nesse evangelho. O que é por si só uma coisa complicada, porque o que sobrou do Novo Testamento é muito machista. As mulheres são todas, elas não podem ser, cara, é machista, só os homens, só o que os homens falam vale, onde já se viu, ainda mais que a mulher foi criada depois, né, da costela, ou seja o que for, então é onde já se viu uma mulher saber mais do que um homem, né? Pois bem, então a Maria entra em cena e ela vai responder às dúvidas todas dos caras, introduzindo uma série de coisas que também não casam muito bem com o resto da versão oficial, que eu acho que vocês conhecem, deve ter provavelmente um apoio bonito na sala, não sei. Não é? Mas ela vai colocar uma coisa muito curiosa, que é a seguinte, o que emerge desse Evangelho de Maria parece que é o seguinte. Veja, o que vai acontecer no final do mundo, né? Vale lembrar que, se eu não me engano, vocês me corrijam por favor, mas o judaísmo estava muito preocupado naquele momento com o fim do mundo, estavam esperando um Messias, né? Jesus vai se proclamar Messias, ou vão dizer que ele é Messias, os judeus não gostaram muito da história, não aceitaram, né? Mas a preocupação era o fim do mundo, né? E vale lembrar que, se eu não me engano, no judaísmo existe a ideia da ressurreição dos corpos, né? Não tem nenhuma preocupação com o que acontece com a alma, em princípio, né? Me corrijam se eu estiver errado. Mas o que aparece nesse evangelho é uma coisa um pouco estranha, que é a seguinte, Jesus dizendo, olha, a matéria, em primeiro lugar, a matéria ela vai voltar a ser o que ela sempre foi, né? Ela vai se indiferenciar, né? É isso que vai acontecer. E aí a Maria complementa dizendo que a sua alma, ela vai finalmente também voltar às suas origens. As suas origens é o eterno, né? Ela vai dizer que a sua alma ela vai começar a passar por uma série de níveis até chegar nessa comunhão com o eterno,
não é? E ela vai passar por vários questionamentos, o questionamento da raiva, o questionamento do egoísmo, são 3 questionamentos diferentes, não é? E aí depois, se ela passar nessa sabatina, ela consegue finalmente se dissolver na eternidade, que é uma versão completamente estranha, né? Completamente estranha do que você já tinha visto. E quando eu vi essa história toda de matéria para cá, alma para lá, tal, eu acho que o próprio Andrew Henry, que é o apresentador, ele menciona um pouco ali a influência do platonismo, mas eu falei, eu tenho que aprofundar essa história e fui conversar com o ChatGPT. Então vamos ver, agora a gente tem que reconhecer que o Radinho, para mim, sempre não foi um canal neutro de divulgação de notícias, mas eu tenho um viés filosófico, né, um viés de pensamento que tem provavelmente incomodado muita gente, mas espero que tenha ficado bastante claro ao longo desse tempo todo, que eu nunca engoli muito bem essa noção de que existam 2 mundos, um mundo ruim, né, que é o nosso, e um mundo melhor não sei aonde, não é? E isso nasce como? Né? Eu tinha cá para mim que isso nascia essencialmente com Platão. Platão, em várias das suas obras, ele vai dizer, olha, é o seguinte, não é? Existe esse mundo aqui que a gente vive. Esse mundo, na verdade, ele não é mau. Aliás, eu até aprendi bastante com essa conversa com o ChatGPT. Eu entendi melhor a postura o problema que o Platão tinha com esse mundo. Esse mundo em que a gente vive, ele foi criado por um demiurgo. Ele foi criado por uma entidade que não era mal intencionada, na verdade, ela fez o que ela pôde, ela usou a matemática, a harmonia, todos os princípios da razão, é como se ele fosse um bom engenheiro, mas para fazer esse mundo ele está usando matéria, e matéria é difícil de trabalhar, matéria estraga, matéria é indócil, né? Então ele fez o que ele pôde, ele fez um mundo que tem várias coisas interessantes, mas em princípio a matéria-prima literalmente não é a melhor do mundo. Não é? Então, o que realmente é magnífico, perfeito, excelente e eterno é o outro mundo. Né? Então, o outro mundo que, na verdade, quando você encarna nesse mundo, aí Platão vem com a ideia de que você é uma alma que encarna, não é? Na hora que você vai encarnar nesse mundo que está meio nas coxas, não é? Você atravessa o mundo perfeito das formas, as formas ideais, tão ideal quanto a matemática, tão ideal quanto a filosofia, né? Então você vai ver lá toda a perfeição, né? Então quando você vem aqui para esse mundo que é mais ou menos meia boca, você vai se lembrar, se a sua alma for uma alma evoluída, ela vai se lembrar da beleza. Então você vai achar as coisas bonitas, você vai reconhecer a beleza por lembrança, porque você lembra do que você viu na sua jornada de encarnação. Né? Esse processo é chamado de anamnese, é um processo de memória. Não é? Então, ele até faz uma distinção. Você, quando vai encarnar, a sua alma, ela vem numa biga. Uma biga é uma carroça com 2 cavalos. Né? Um cavalo preto e um cavalo branco. Já tem racismo nessa história, porque o cavalo preto é o cavalo preto que é guiado pelas emoções. E o cavalo branco é guiado pela razão. Né? Se o seu cavalo preto for muito indócil, se as suas emoções forem muito incontroláveis, você vai perder tanto tempo controlando, né, a sua biga ali, que você não vai prestar atenção no que você tinha que prestar atenção, entendeu? Você vai atravessar esse mundo magnífico, eterno e perfeito, e quando você chegar aqui você não vai lembrar nada, que nem gente que passa a aula no celular, não é? Então, agora as pessoas que têm lá a sua razão, o cavalo da razão como mais preponderante, elas vão conseguir ter uma jornada mais, turística, e ela vai conseguir lembrar de mais coisas, elas vão ser filósofas, pessoas superiores moralmente, etc. e tal. Então, muito interessante, porque nessa visão do Platão, que depois a gente logo vai ver de onde saiu, não é? Você já tem aí uma certa... Veja, tem um mundo, esse mundo aqui não é o legal, o mundo legal é o outro mundo. Mas ele não vai falar que esse mundo aqui é perverso, ele não vai falar que esse mundo aqui é mau por si só, o demiurgo fez o melhor que ele pôde, era um cara bem intencionado, mas é o que deu para fazer. Curiosamente, essa ideia de Platão vai acabar influenciando fortemente o cristianismo, porque veja, o cristianismo, se você pegar os ensinamentos de Cristo, ele não está necessariamente, não é uma filosofia, não é uma cosmogonia, não, né? Isso vai ser colocado depois,
não é? Mas a gente tem que lembrar, veja, o Cristo estava na Galileia, certo? Mas a Galileia não existia no vácuo, né? Assim que o cristianismo começa a se expandir, você começa a ter que levar essa ideia para um mundo que cada vez mais está helenizado. Helenizado, agora a gente tem que lembrar de outro personagem que não é um grande amigo do Radinho, que é Alexandre o Grande, que era macedônio, grego. Ele vai, numa jornada completamente insana, tentar conquista o Egito, conquista a Pérsia, conquista coisa pra caramba, e começa a distribuir naquela região do Mediterrâneo, da África, etc., a filosofia grega. Então, quando o Alexandre vai ali criando o seu império, né, e depois os descendentes, né, o Império Ptolomaico, todos os outros impérios que vêm dessa grande empreitada do Alexandre, eles vão disseminar uma versão bastante, sei lá, globalizada, né, da filosofia grega, né, da beleza grega, da estética grega. Então, quando, já no tempo de Cristo, né, já tem centenas de anos essa história. Então, quando você vai para cidades como Alexandria, você vai para Cartago, você vai para cá, Antioquia, né, disseminando o conhecimento, quando você chega lá, as pessoas já estão muito familiarizadas com a filosofia grega. Elas já são cidades helenizadas. Mesmo judeus já estão absorvendo um pouco dessa cultura grega, já estão incorporando no judaísmo. Tem uma versão, tem um livro do Velho Testamento que é escrito em grego, inclusive, e na hora que vocês que traduziram o texto original para o grego, eles incorporaram, inclusive, palavras que vinham do grego que não tinham nada a ver com o original, como a noção de alma, né, psique, a noção de corpo versus alma, soma. Então, nessa tradução, né, na hora que é escrito em grego, já começa a incorporar conceitos que vêm da filosofia de Platão, que eu não sei se isso é exatamente filosofia quando você inventa um mundo desnecessário, mas tudo bem. Então, o contexto geral onde o cristianismo se expande é um mundo helenizado, onde muita gente fala grego, grego é a língua chique, é que nem falar inglês agora, não é? Onde o próprio Paulo, imagina, o Cristo falava aramaico, não é isso? Né? Mas quando se fala de Paulo, Paulo já falava grego, Paulo já escreve em grego, né? Então ele já está incorporando várias noções que fazem parte desse pensamento greco e mais para frente romano, não é? Então, veja só, à medida que o cristianismo vai se expandindo, ele tem que, no começo não era uma coisa tão consistente do ponto de vista ideológico, filosófico, sei lá o quê, né? Mas ele, para conseguir fazer frente com outras correntes de pensamento, ele vai se estruturando e toda a visão de mundo do Platão acaba sendo muito útil. De Aristóteles também, acho que para a Igreja Ortodoxa. Então, ele vai incorporando esse dualismo, que existe a matéria, que existe um outro mundo, que esse mundo é eterno, que esse mundo é perfeito, existe uma alma eterna, não é? Isso não fazia parte do pacote original. Isso tudo vai sendo incorporado. E o que eu não sabia é que no século III, ou 2 ou 3 depois de Cristo, né, surge uma coisa chamada gnosticismo. Aí tem o pai dessa história, que é Filo qualquer coisa, eu já esqueci, vou dar o link aqui para quem quiser. Mas o gnosticismo, ele, quando vai ver essa história toda de Platão, de que o mundo foi criado por um demiurgo, né, mas que o demiurgo, coitado, ele fez o que ele pôde, eles vão achar que, olha, desculpa, isso não explica nada, porque o mundo é muito ruim, o mundo é muito cruel, o mundo tem muita doença, injustiça. Então, na verdade, a matéria é má, a matéria não é neutra. Esse demiurgo era um imbecil, né? Ele era um cara, um ignorante, ele criou um mundo imperfeito demais. A única esperança que você tem, né, de alguma coisa duradoura e eterna e bonita, etc, 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 é o outro mundo. Então, o seu corpo está aprisionado, sua alma está aprisionada num corpo de matéria imperfeita e ruim. Né? E aí, bom, cara, aí a coisa vai enrolando cada vez mais, mas é muito interessante. Aí vai entrar Agostinho na parada. Agostinho, aí pronto, o Agostinho vai tentar botar ordem nessa zona, porque é sempre uma zona, né? Porque essas coisas não nasceram como um tratado matemático, nasceram como, sei lá, narrativas, né? E aí ele vai colocar essa questão toda da matéria, a alma eterna, a união com Deus, o perfeito, o eterno. Então, veja, quase metade
daquilo que você considera bonito no cristianismo é de origem platônica. É de origem platônica, essa dualidade corpo-alma, a eternidade da alma, né, essa noção de que você tem que ascender. Mas eu falei, legal, ok, né, maldita hora que esse Platão apareceu para começar a botar essas minhocas na cabeça de todo mundo. Não é? Veja, mas de onde Platão tirou essa ideia? E aí, agora eu descobri mais um inimigo, que é o Pitágoras. Na verdade, muito antes de Platão, séculos antes de Platão, você já tinha seitas pitagóricas. As seitas pitagóricas, elas tinham inclusive construído comunidades ali no sul da Itália, né? Os pitagóricos era quase que um culto. Se você contasse para os outros os grandes segredos pitagóricos, você podia morrer, né? Você podia ser condenado à morte. E os pitagóricos acreditavam que a matemática explica tudo, o mundo é feito baseado na matemática, né? A pureza toda, você vai ter, a matemática é perfeita, não é? E você vai ter que, de alguma maneira, punir o seu corpo, você tem que viver uma vida ascética, não é? E aí tem a sua alma, inclusive, pode migrar de um lugar para o outro, não entendo muito bem, uma coisa chamada metempsicose. Então, veja, o Platão não tirou isso da cachola dele. Ele absorveu certamente isso dos pitagóricos, que já tinham essa noção, né, em primeiro lugar, da perfeição da matemática, de uma certa racionalidade. Aliás, veja que interessante, quando você vê em um dos evangelhos do Novo Testamento o verbo pairava sobre as águas, esse verbo no texto original é logos. Logos é uma noção grega, logos é a razão. Né? Então, parava sobre as águas, o logos já é uma ideia essencialmente platônica, né? Como se o que realmente fosse verdadeiro fosse essa racionalidade que também de Pitágoras, que é alguma coisa que a matéria mal e mal consegue reproduzir. Não é? Então eu falei, mas ok, então tá bom, a culpa é do Pitágoras. Mas desculpa, onde que o Pitágoras foi tirar essas ideias de louco? E aí é um mistério, será que foi com os egípcios? Os egípcios também pensavam na imortalidade da alma e também tinham um conhecimento de matemática bastante grande. Talvez com os persas, talvez até um certo cheiro de budismo, porque nessa hora o budismo já está se espalhando pelo mundo asiático, a gente não sabe direito. E aí eu vou pegar carona aqui também num outro conteúdo bastante interessante, eu vou passar o link para vocês, claro, sobre o começo do budismo. Você sabe mais ou menos da história, eu também sabia superficialmente, ele era um cara muito bem nascido, né, mas aí ele resolve dar um rolê, e aí ele descobre que tem sofrimento no mundo, aí ele resolve descobrir que vai abrir mão da riqueza, e aí Buda se deixa influenciar por gente anterior, né? Já tinha outros ascetas, né, que achavam que o caminho da salvação era a negação da carne, né, que era a ascese, você meditar, passar fome, né, sem a aniquilação da matéria. De novo essa mesma história. Né? Aí o Buda fica meditando até quase desaparecer, e aí ele finalmente chega numa conclusão de que essa ascese absoluta e total e quase suicida não é o caminho, ele acha o caminho do meio, o resto é história. Né? Mas uma coisa que sempre também me incomoda um pouco, ou bastante, é que nesse começo do budismo você também já tem uma noção de que esse é um mundo de dor, é um mundo de sofrimento, que você tem que fugir desse mundo, você tem que, eu sei que depois vem outras variações do budismo, eu sei, vem o Zen, eu sei, vem várias coisas, mas inicialmente você tem incorporado essa noção da ascese, você tem que abrir mão o desejo é um problema, né? Você tem que pairar acima do desejo, você tem que pairar acima do mundo das ilusões. Não é? Mas é interessante porque, eu volto aqui para a conversa com o ChatGPT, porque num certo momento a conversa foi parar, obviamente, em Nietzsche. Nietzsche é um dos grandes críticos dessa influência nefasta de Platão, o cara que introduz o dualismo. E qual é o problema em introduzir o dualismo? Não é nem que se criou o universo Marvel, até aí tudo bem. Né? O problema é você desmerecer o mundo real. É você achar que o mundo real é inferior. Ou no caso do gnosticismo, pior ainda, achar que ele é mau, né? Que a matéria é má, que o desejo é mau. Né? Então, o único caminho possível é você se afastar desse mundo e você virar uma coisa transcendente, material e eterna. Não é? E Nietzsche vai dizer que isso é criminoso,
né, porque a potência da vida, como outros filósofos gregos já tinham percebido, Heráclito e tal, e a ciência hoje comprova, claro, é que as coisas estão sempre em fluxo, em mutação, elas estão sempre em evolução, não é? Nada é estável. Se você está achando que alguma coisa é estável, é porque você está distraído ou porque você não gosta, você não tem toque, sei lá eu. Não é? Então, Nietzsche vai ver nesses caras, no gnosticismo, no platonismo e depois no cristianismo, um horror pela vida, pela alegria, pelo desejo, né, pela mudança, né? Ele vai falar, cara, esses caras são inimigos da realidade à nossa volta, não é? E aí você entende um pouco mais essa questão toda nietzschiana, né, dessa coisa toda de tentar recuperar a questão um pouco mais grega, que é um pouco mais alegre, que é um pouco mais embriagada, que é muito mais ligada à ideia de transformação, que é o que ele chama da questão de Dionísio de Baco. Você entende um pouco melhor por que Nietzsche é tão radical, talvez você entenda um pouco melhor porque eu também sou tão alérgico a algumas coisas, porque simplesmente por trás, por mais que a gente ache tudo bonitinho, fofo, né, inspirador tal, o que existe e vem de muito tempo, né, vem dos pitagóricos, depois de Platão, depois de todo mundo que pegou, sei lá, o Cristo e tentou enquadrar na filosofia grega, Aristóteles, e é esse horror pelo mundo, pelo corpo, pelo desejo, pela alegria, né, pela mudança. E é muito interessante, pelo menos para mim, que o mundo é grande, a gente pode acreditar ou se consolar com o que quiser, mas veja, essa busca por coisas eternas e categorias que nunca mudam tal, eu não sei se elas ajudam a entender muita coisa. Elas não explicam esse molusco, essa ovelha marinha, porque essa ovelha marinha é uma prova cabal de que a evolução é um absoluto show permanente de transformação de coisas absolutamente inimagináveis que estão acontecendo num processo que hoje a gente entende magnificamente bem no nível da química, da genética, no nível de ecossistemas, e todo esse deslumbramento da vida a gente só consegue valorizar se a gente reconhecer outras correntes filosóficas que eu estou sempre trazendo à tona aqui para vocês, que essas filosofias da mudança, da impermanência, né? Mas da impermanência alegre, não é olhar para o mundo que é impermanente e falar, nossa, que horror, eu quero uma coisa melhor. Não, que coisa melhor? Você quer viver, ser um fóton, né? Um fóton além do tempo? Não. Se tem alguma coisa realmente bela e que, curiosamente, essa visão foi massacrada por um pensamento alheio, ou pelo menos hostil à própria noção de vida, de alegria, de transformação, né? Isso explica tanto, isso ajuda a explicar desde como esse planeta virou o que ele virou, né? Desde como há criaturas como eu e você, desde como, de repente, uma ovelha marinha consegue fazer fotossíntese, por mais improvável que isso seja. Não é? Eu acho que, então, não sei se eu fui muito confuso aqui, que para mim toda essa questão é bastante central. Eu talvez esteja carregando demais nas tintas, talvez eu seja um pouco obcecado com esse tema, eu talvez devesse estar sendo aqui sempre neutro e como se as coisas fossem separadas, mas as coisas, pelo menos na minha visão, não estão separadas. Existem correntes de pensamento, correntes de existência que têm horror à vida, que tem horror ao corpo, que tem horror à efemeridade. É como se fosse uma alergia profunda àquilo que justamente fez desse planeta um jardim, né? Um jardim, como chama? Um paraíso, né? Até a gente, acho que a maçã que a gente mordeu não era a maçã do conhecimento, foi a maçã do dualismo. A hora que a gente acreditou que existem dois mundos e que esse mundo é um lixo, que a gente pode fazer com ele o que ele quiser, foi exatamente o que a gente fez. Então, maçã por maçã, meus caros, eu estou oferecendo outras aqui, não é? Espero que esse episódio tenha valido a pena. Para mim, esse exercício todo de tentar concatenar essas ideias é muito saudável. Eu compartilho com vocês o link todo. Essa conversa com o ChatGPT está longuíssima, mas eu achei, pelo menos para mim, é tudo o que eu precisava nesse exato momento.
Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Deixo vocês com os passarinhos de Ribeirão, que são explicáveis não por algum demiurgo, não por alguma criatura que trabalhou durante uma semana só. Não, são explicáveis por um outro velhinho barbudo chamado Darwin, que finalmente entendeu como que a vida produz ela mesma a partir de leis que funcionam em qualquer lugar e que não deixam espaço para nenhum tipo de intervenção caprichosa de um velho mal-humorado. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.